11 decisões que eu mudei no meu comportamento que me trouxeram riqueza. Esse vídeo aqui vai falar um pouco sobre a minha experiência pessoal. Há um ano e meio, eu adotei comportamentos que eu relutei por muitos anos em ter, por preguiça, por várias questões, e que eu decidi dar um basta. Eu queria ter resultados diferentes e para isso eu sabia que precisaria ter atitudes diferentes. Não foram decisões que eu tomei de uma vez, mas uma foi puxando a outra, sabe? Às vezes a gente com essa ânsia de ter uma vida perfeita, ou ter uma vida parecida com a da tal fulana, que super performa bem, que está sempre ali no Instagram fazendo e acontecendo, você acha que a sua vida tem que mudar de uma hora para outra. E não é assim. Um passo de cada vez. Quando você se disciplina a fazer uma coisa, aquela coisa vai puxando outras. Então se permita melhorar todos os seus hábitos, mas não tente melhorar todos eles de uma vez só. Uma das coisas que eu mudei no meu comportamento, que foi cuidar da minha saúde física. Eu cheguei num ponto que eu já estava pesando 90 quilos, eu tenho 1,74 m, eu já estava num nível assim de obesidade já, não estava obesa, mas estava já avançando para um quadro que o médico já estava se preocupando. E o Gilvan chegou para poder conversar comigo e falou assim: Irlane, olha, eu acho que você deveria praticar exercícios físicos, eu te vejo que você está sempre meio quieta, triste, você não está mais animada para poder sair, vejo que você está cada vez mais chateada com as suas roupas, então eu acho que você deveria cuidar da sua saúde física. O Gilvan sempre foi uma pessoa que sempre treinou, sabe? E eu percebi que com o tempo, os meus péssimos hábitos estavam arrastando ele para baixo. Ao invés dele continuar com esse zelo que ele tinha com a saúde dele, ele meio que deixou às vezes de se cuidar para poder às vezes sair comigo ou às vezes comer uma besteira. Ao invés de eu me entusiasmar com os bons hábitos dele, eu estava trazendo ele para o lado sombrio da força. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, não, eu preciso aproveitar que o meu companheiro, ele já gosta de cuidar da saúde dele, eu vou também seguir os passos dele. E foi assim que começou. Eu entrei em contato com o médico, disse que eu queria emagrecer, e dali, com o emagrecimento, eu comecei a cuidar mais da minha saúde, comecei a frequentar mais academia. Não foi assim imediatamente, eu lembro que eu fiquei, eu passei pelo processo de emagrecimento que eu perdi 30 quilos e eu não fui para academia. Eu só estava ali tentando me alimentar bem, às vezes ia correr na praia, caminhar na praia. Eu sempre fui uma pessoa que não gostava muito de me exercitar, então eu fazia sempre o mínimo. Não era nem correr, era caminhar na praia. Mas aí eu fui pegando um gosto. Depois de um ano já mais magra, eu falei, caramba, eu emagreci muito, eu estava muito sequinha e eu tinha perdido muita massa magra. Entrei num modo chamado sarcopenia, porque eu perdi muita massa magra. Aí eu falei assim, agora para ganhar massa magra eu vou ter que ir para academia. Minha nutricionista, ela falou assim, você precisa de massa magra, porque quando a gente envelhece, é tudo que a gente tem, a nossa massa magra. Se você não tiver massa magra o suficiente, músculos bons, você vai acabar sendo uma idosa com dificuldade de mobilidade. E eu não queria isso. Aí eu comecei a frequentar a academia e nas primeiras semanas, no primeiro mês, segundo mês, eu ia, gente, obrigada, mas eu ia. Eu falei assim, caramba, já não é mais aquilo sobre o corpo. Passou a ser o porquê eu precisava mesmo, eu estava pensando no meu futuro. Eu queria envelhecer bem, eu não quero envelhecer de uma forma com que eu necessite de cuidados externos, sabe? Não assim tão rápido. Através dessa mudança de comportamento, eu passei a me dizer palavras de empoderamento matinais. Segundo comportamento que eu adotei para atrair mais riqueza. Que empoderamento matinais tem a ver com atração de riqueza? Muita coisa. A nossa mente, ela, por muitas vezes,
ela vai tentar, de qualquer forma, te deixar frustrada, ou parada, ou com preguiça, muitas coisas. Coisas que, se você só obedecer ali o que a sua cabeça está te falando, você, às vezes, vai se sentir uma merda, não vai melhorar, não vai progredir. E quando eu comecei a falar, assim, todos os dias, palavras de empoderamento, né, sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o que eu quero, sobre o que eu posso conseguir, né, antes mesmo de ir treinar, eu senti que a minha autoestima melhorou. E quando a nossa autoestima melhora, parece que tudo melhora. O seu desempenho profissional melhora, as suas relações interpessoais também melhoram. E isso fez com que o meu terceiro hábito, né, viesse, que é o hábito de orar, o ato de se conectar com o divino. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui da igreja. A minha família, a minha mãe, acho que entrou para a igreja, ela tinha uns 20 e poucos anos. Eu acho que a partir de uns 6 anos eu já comecei a frequentar cultos. Então eu sempre tive muita fé em Jesus Cristo, Deus, acredito muito na Bíblia. Mas sabe naquele momento que, mesmo você tendo essa fé toda, você não ora, você esquece de agradecer, sua vida às vezes você só reclama, sabe? Você não agradece, mas você só reclama, você antes de dormir ou depois, até mesmo quando acorda, você não sabe mais orar, não sabe mais agradecer. Eu passei por muito tempo assim, meio que vivendo no automático, só trabalhando, e esqueci de cultivar o meu lado espiritual. E isso, até viu, como cuidar da minha saúde física veio até chegar no meu lado espiritual. E eu comecei a orar mais. Então, antes de dormir, eu passei a orar durante o dia mesmo, a falar com Deus, né, a pedir ajuda, a pedir discernimento, a pedir sabedoria. Quando eu estou assim, em dúvida de fazer alguma coisa, eu sempre coloco nas mãos de Deus. E eu vejo que isso me ajudou muito. Até nesse processo de autoconhecimento, me ajudou demais. Outro comportamento que já tinha, perdi e agora estou pegando de volta, que é ler livros. Quando eu era adolescente, eu lia muito livros de não ficção e ficção também, mas amava histórias de Crepúsculo, esses livros de adolescente. Então eu lia. E depois, quando comecei a trabalhar, né, fiquei adulta, eu meio que me desconectei dessa parte de mim. Eu não esqueci desse hábito, parei de ler. E chegou determinada hora, né, ano passado, que eu comecei a ter dificuldade de me expressar, eu tive dificuldade em ter clareza mental na hora de estar explicando algumas coisas às outras pessoas. Aí eu falei assim, caramba, falta de leitura. O meu repertório está muito fraco, eu preciso voltar a ler. E voltei a ler. E essa prática ela agrega em todos os sentidos, porque você consegue se comunicar melhor, você consegue ter mais clareza mental, o seu repertório fica mais rico na hora de você falar com alguém ou na hora de você se apresentar. Você tem histórias, você sabe de coisas que muitas pessoas ainda não sabem. Ler livro te faz você entrar em visões, em perspectivas diferentes de pessoas que já viveram coisas que você nunca nem pensou em viver. Então você você acessa essas mentes. Então é muito, muito bom. Esse hábito, ele tem me ajudado muito. Eu leio livros assim variados. Eu leio livros sobre finanças, livros de autoajuda, livros de riqueza, né? Livros de espiritualidade. E eu estou ali colecionando meus livros. Eu comprei até um iPad. Ele aqui no meu... Comprei um iPad que aí eu vou comprando e vou lendo. Eu gosto de ler muito livro físico, eu curto. Mas eu vejo que o iPad é muita mão na roda nessas horas, gente. É muito legal. Você consegue ali ler vários livros e grifar e anotar. Né? É bem legal, tem umas ferramentas aqui que num livro comum não tem. E eu consigo ter assim, acesso a vários livros assim, de forma assim, muito, muito rápida. Eu sempre gostei de estudar, fato. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de estudar. Eu lembro que na escola, eu sempre fui a aluna que tirava as notas mais altas. Eu sempre gostei de estudar, acho que é uma pressão
Foi uma pressão da minha mãe que me agregou muito na minha vida. Então, tudo que eu falo hoje na internet, pode ter certeza que eu já estudei muito sobre isso. E eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar comportamento humano. Então, eu só meio que aprimorei o estudar. Esse é um hábito que eu sempre mantive, mas eu aprimorei. Eu sempre estudei, mas eu não anotava. Hoje em dia eu anoto aqui no iPad, ou às vezes num caderno, na nota do celular. Eu assisto vídeos específicos de coisas que eu quero aprender. Antes eu assistia muita coisa aleatória, né? Porque eu sou uma pessoa curiosa. Mas agora eu determino os temas que eu preciso aprender, então esse comportamento eu já tive, mas eu só aprimorei ele. Outro comportamento que eu tenho agora, eu estava até falando aqui nos stories, que eu sou uma pessoa não muito sociável. Parece que eu sou sociável. A minha capa, assim, diz que eu sou uma pessoa muito sociável, mas eu gosto de ser mais reservada. Eu gosto de ficar no meu cantinho, eu gosto de sentar numa cadeira sozinha e fazer minhas coisas ali. Não gosto de aglomeração, não gosto de ter um ciclo de amizades assim gigantesco. É meu, isso é meu. Só que eu percebi que para muitas coisas na nossa vida, a gente precisa fazer alianças. E eu comecei a estreitar laços com outras pessoas, sabe? Nessa ânsia minha de só trabalhar, eu só estava muito focada no trabalho e esqueci das relações interpessoais. São muito ricas quando a gente escolhe amizades boas para a nossa vida, para o nosso ciclo social. E eu comecei a analisar isso, eu falei assim, não, eu vou estreitar, né, laço com outras pessoas. E a gente fez amizade, aí o Giovanni, a gente fez amizade com outros casais. E isso agregou muito, porque a gente, não é que a gente escolheu ter esses amigos, mas a gente deixou o laço se estreitar com pessoas que a gente viu que poderia agregar com a nossa vida. A gente não queria se estreitar laços com pessoas que poderiam, que são autodestrutivas, sabe? Porque isso pega. Então, a gente fez amizades e isso contribuiu muito com o nosso crescimento. A gente aprende muito com as outras pessoas e esse é um comportamento que eu com certeza indico para vocês. Se você é uma pessoa reservada, não muito sociável como eu e prefere ficar quietinho, dá uma chance para alguém para poder fazer amizade, para poder conversar, uma pessoa que também está sempre correndo atrás, que tem as metas ali parecidas com a sua, de estar sempre querendo mais, subir ao topo. Porque agrega, da mesma forma como uma amizade ruim, ela pode ser destrutiva para você, as amizades boas, benéficas, elas também vão te agregar demais. Um outro comportamento que eu tive é sobre abstrair negatividade. Quão negativa é a nossa vida, né? Tudo que a gente vê à nossa volta tem ali um teor negativo, porque parece que o ser humano ele é atraído pela negatividade. A audiência de um jornal ela vai ser 1000 vezes maior do que um canal educativo, por exemplo, que é alguma coisa que é para poder agregar. E o jornal ele sempre ganha. Se vocês já perceberam, o jornal ele foca mais em tragédia do que tudo, né? Eu sempre falo com a minha mãe, falo assim, mãe, para de ficar assistindo jornais, porque você se tornou uma pessoa com medo de tudo. Se a gente não responde o celular, sei lá, durante 40 minutos, a minha mãe já começa a se apavorar, porque ela acha que alguma coisa aconteceu. E a nossa cabeça, a nossa mente, ela tem um poder incrível de atrair. Não sei se vocês acreditam em lei da atração, mas eu acredito muito. E quando a gente foca muito, a gente consome muito conteúdos negativos, é isso que a sua mente vai te dar. E é isso que ela vai atrair, é isso que o universo vai te entregar, negatividade. Então, muita coisa eu cortei. Já tem alguns anos que eu parei de assistir jornais, os canais de notícias são bloqueados no meu celular, eu não deixo porque eu já vi o quão abalada emocionalmente eu fico quando eu assisto algumas notícias, né? Às vezes, do nada aqui, eu sou impactada. Às vezes eu entro no Twitter aqui e acabo sabendo de uma coisa que eu não queria saber, vendo algum vídeo, meio que dispara, né? O play já dá sozinho ali e você vê um vídeo às vezes sem querer. E às vezes eu ficava muito triste com algumas notícias e eu falei assim, não, eu não vou deixar isso ficar estragando meu dia, não. Às vezes eu acordava super pra cima e uma notícia acabava com o meu dia. Eu falei, não, então eu vou cortar isso. Então, jornal é uma coisa que eu não vejo. Eu assisto muito Netflix, Amazon, porque eu gosto muito de seriados, filmes. E até isso eu também tenho que ter um pouco de cuidado. Eu gostava muito de filmes de terror.
Então, se eu estou falando sobre negatividade, sobre coisas ruins, o filme de terror tem, né, uma porção. E eu tento meio que cortar, diminuir muito a quantidade de filmes de terror que eu assistia. Eu não vou falar que eu zerei, porque eu gosto, mas eu diminui muito. E outro comportamento que com certeza me fez assim uma pessoa melhor no meu dia é ter horários, ter disciplina com horários. Isso aí é uma coisa que eu venho trabalhando. Não sou expert em alta performance, não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, não sou, estou longe disso, mas eu venho tentando melhorar isso, sabe? E todos esses hábitos que eu falei com vocês, todos eles, a maioria deles, têm horários. Eu ainda não consegui estabelecer um horário para acordar, porque eu percebo que eu sou uma pessoa bem diferente do Gilvan, por exemplo. Gilvan é uma pessoa matinal, eu sou uma pessoa noturna. Eu tenho mais ideias à noite, eu tenho ideias de negócio à noite, a minha cabeça parece que tipo, vai de contra a evolução, porque dizem que o ser humano em si, ele, depois de umas 4, 5 horas da tarde, ele começa a se programar para poder dormir. E eu sinto que é o contrário. No meu caso, a minha cabeça ferve de ideias. Então eu não vou me colocar assim, um horário de, eu vou acordar às 5h50 da manhã. Porque eu não sou essa pessoa. Então eu ainda estou tentando descobrir qual é o horário perfeito para mim poder acordar. Mas horários para ir treinar, horários para poder comer, assistir uma série, ler um livro, para orar, para tomar banho. Eu tento criar uma rotina, porque eu, Irlane, sem rotina, eu não produzo nada. Eu percebi que a rotina, ela tem um poder muito grande sobre mim. Eu consigo performar mais quando eu tenho uma rotina. Então, se você, tipo, acorda o dia, você não trabalha e fica fazendo coisas aleatórias, não tem rotina nenhuma, isso vai te prejudicar em alguma hora. Ainda mais se você está na internet e quer fazer dinheiro com o digital, da mesma forma como eu trabalho, isso vai te prejudicar de alguma forma. Então, tente criar uma rotina que esteja de acordo com a sua realidade. Não precisa fazer uma rotina parecida com a minha ou de outras pessoas. Você se conhece, conhece a sua vida, então você sabe o que é o melhor para você. Você só precisa fazer. Uma das coisas que eu sempre fiz, agora eu faço de forma mais, assim, estratégica, que é observar, analisar as coisas. Tudo que acontece à minha volta, agora eu fico parando para poder analisar. O Gilvan não sabe, mas tudo que ele faz, eu observo ele, eu estudo o comportamento dele, não só o dele, mas o meu, de outras pessoas. Eu tento entender o porquê ele falou isso, porquê ele fez aquilo. Eu estou observando mais as coisas e mais as pessoas, sabe? Eu não critico, não é sobre criticar, é mais sobre observar e analisar, para tentar entender. Eu gosto muito de compreender o comportamento humano. Eu acho que isso faz de mim uma pessoa melhor. Eu consigo, assim, compreender outras pessoas, mas eu preciso, antes disso, observar, analisar o porquê daquele comportamento. Eu sou uma pessoa muito, assim, mais calma. Eu acho que a Irlane, de 3 anos atrás, ela não compreendia muito bem as pessoas. Ela teria uma crítica, um julgamento, ela ia explodir, ela ia gritar, ela ia criticar. E a Irlane de hoje não, porque eu observo, eu adotei essa prática da observação e da análise. A última, que é esse comportamento, que é uma prática de se colocar à prova, de me colocar desafios. Por muito tempo eu fugi de um medo, que é o medo de palestrar, de falar para grandes plateias, né? Mas esse ano eu falei assim, Gilvan, para eu passar para o próximo nível, eu vou precisar falar em público. E talvez eu nem tenha medo, só que eu tenho medo, acho que de ter medo. Olha só que loucura. Porque eu não me coloquei, quer dizer, eu já palestrei, eu fiquei com medo, mas eu fui super de boa. E às vezes eu deixo de aceitar, assim, oportunidades, porque eu tenho esse medo de não me sair bem, né, de críticas. E eu falei assim, não, eu vou me colocar à prova. E quando eu olho assim para trás, eu vejo que eu me coloquei à prova em várias situações, que quando eu passei ela, eu tive um salto. Então, esse ano eu também vou adotar a mesma técnica, que é sempre me colocar
à prova, novos desafios. Eu falei assim, esse ano eu vou começar a palestrar. Mesmo com medo, eu vou. Eu não posso deixar isso me parar. Porque o que faz a gente ir para o próximo nível, com certeza, é aquilo que a gente tem mais medo. É aquilo que a gente deixa de fazer. E então, se você tem algum medo, se você está ali com um desafio na sua frente e você não sabe o que fazer, passa. Você vai passar para o próximo nível a partir disso aí. É isso que está impedindo, é esse medinho que está te impedindo de avançar. Então, foram as decisões que eu mantive ou amplifiquei ou adotei para atrair mais riqueza para a minha vida. E não só riqueza financeira, mas riqueza em todos os sentidos possíveis, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dê like e deixa aqui um comentário se você gosta de vídeos assim nesse estilo. Eu gosto muito de falar sobre comportamento, isso é algo que te agrega, que te ajuda de alguma forma, deixa aqui um comentário para mim poder saber. Compartilhe esse vídeo se você gostou também com outras pessoas e o sucesso não vem por acaso. Até a próxima!